Olá, bom dia, que bom estar com você mais esta segunda-feira, onde começamos mais uma semana e esta semana especial na presença de Deus. E que bom termos você junto conosco, sempre presente. Que frio, não é? Você tem participado aí de uma semana friolenta e nós sabemos que os casacos, as cobertas estão todas já sem pó, porque estão bem usadas. Mas vamos aquecer a nossa semana com a palavra de Deus e já, depois do louvor, quero conversar com você sobre preocupações. Já voltamos.
preocupações. O salmista Davi, que escreveu tantos salmos e poesias, contando a sua experiência com Deus, também contou uma, e eu acredito que ele contou uma em oração. Olha só, capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus e não há salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo todos os meus inimigos e os ímpios, o Senhor os quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Este é o salmo que Davi ora acerca das suas preocupações. Temos muitas preocupações em nossa vida, sempre as teremos. Mas eu me lembro de um amigo que um dia fez uma dinâmica comigo e ele colocou na minha mão um copo d'água e pediu para eu segurar aquele copo d'água enquanto a gente conversava. E aí, depois de um certo tempo, ele perguntou se estava pesado, porque eu já estava com a mão já descendo, né? E ali ele me ensinou que a preocupação pode ser como segurar esse copo d'água. Quanto mais nos preocupamos, mais os nossos medos, os nossos temores nos empurram sobre o seu peso. É uma coisa interessante. A gente tem que saber que precisamos viver o presente, crendo em que Deus estará sempre conosco e as nossas preocupações têm um lugar adequado. Esses tempos eu li num livro interessante, e o autor dizia que nossas preocupações têm a ver com as coisas do passado ou as coisas do futuro. Quando nossa mente ela correr para o passado ou avançar para o futuro, nós precisamos parar e nos concentrar no presente e naquilo que estamos fazendo. Se você está lendo a Bíblia, pare e leia a Bíblia, esqueça do passado e do futuro. Se você está tomando um café, concentre-se naquela xícara de café que pode estar quente, que pode estar gostosa. Se você está assistindo a um entretenimento, concentre-se ali. Se você está com as crianças por perto ou com o seu cônjuge, concentre-se em algum detalhe do presente dele ou dela. Concentre-se na sua casa, mas volte para o presente e deixa as preocupações no lugar certo, porque Jesus já disse, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Davi conhecia ali tudo isso. Ele tinha muitas preocupações. Toda a sua vida foi virada de cabeça para baixo. Veja ali, o seu filho Absalão roubara a felicidade da nação de Israel, roubara o seu carisma. Ele estava tentando tomar o trono para si, por birra do pai. Os inimigos estavam à volta. As pessoas do reino estavam falando muito mal dele, estavam muito preocupados. Mas de repente ele voltou para a sua realidade e ali orou ao Senhor. Então ali no capítulo 3, versículo 4, ele fala assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Quando vier a preocupação, assim como veio com Davi, experimenta ficar no tempo presente e orar ao Senhor. Nós podemos ler ali, no Salmo que Davi pode ter escrito enquanto fugia para salvar a sua vida, para colocar as preocupações diante do Senhor, em relação ao seu filho, em relação ao reino, tudo isso, mas ele teve uma atitude proativa. Ele não ficou só pensando nas coisas ruins ou nas possibilidades que poderiam ser ou as possibilidades perdidas, mas ele transformou a sua preocupação em um momento de oração e com a sua voz ele clamou ao Senhor. Veja, ele clamou ao Senhor.
nós podemos colocar as preocupações ali, aos pés do Senhor, e saber que Ele tem cuidado de nós e nós não precisamos nos amargar nas preocupações. Lembra do copo d'água? Deixa ele sobre a mesa, não fica segurando não. O peso de todas as coisas, as nossas costas, eles são muito difíceis de carregar. Alguém disse, eu já compartilhei aqui numa outra devocional, que o autor falou assim: eu me demito da condição de executivo do universo. O que ele quis dizer com aquilo? Que ele não consegue tomar conta de todas as coisas e todas as variáveis da vida, mas ele sabia que precisava entregar tudo e deixar o curso das coisas correrem. Também ali no versículo, em Mateus capítulo 6, versículo 27, 31 e 34, nós encontramos Jesus falando para nós não nos preocuparmos com nada, mas colocarmos na sua presença. Então ele falou assim, presta atenção, porque é um verso tão terapêutico para nós, né? Ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6 é uma terapia para nós, né? Terapia porque é como se você estivesse sentado aos pés do Mestre, e aos pés do Mestre ouvindo aqueles conselhos de alguém tão poderoso e que é tão capaz de cuidar de nós. E ele falou isso. Qual de nós, né, podemos resolver as coisas, por mais que fiquemos pensando o tempo todo nas possibilidades que poderiam acontecer ou possibilidades que foram perdidas? O tempo não volta e o amanhã não pode ser apressado. É a cada dia. Nós temos tanta dificuldade de viver cada dia que hoje se transformou numa grande doença, né? Algumas pessoas dizem que é a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas não conseguem mais parar de pensar, porque o dia já não é mais capaz de conter todos os anseios e desejos da nossa alma agitada. Mas as preocupações têm levado muita gente a ficar doente e nós precisamos colocar tudo isso aos pés de Jesus. Certamente que nós temos que sobreviver diariamente com todas as demandas da vida, mas as demandas da vida sempre existiram, sempre vão existir, existiram por nossos tataravós, bisavós, pais, nossos filhos, nossos netos e bisnetos continuarão em todo esse processo. E se nós não aprendemos a colocarmos cada coisa no seu lugar, a saúde mental das pessoas vai ser muito reduzida. Mas nós temos que colocar tudo aos pés do Senhor, que é confiar que o nosso Pai cuida de nós. Quantas coisas você tem para pensar nesta semana? Hoje é segunda-feira, vamos começar dia após dia e as demandas estarão sempre aí. Mas também nós podemos ter o recurso da oração e da comunhão com Deus disponível, sempre presente a nós. Nós temos essa riqueza que é muitas vezes desperdiçada. Não podemos desperdiçar a nossa virtude que nós temos, que é a oração, que é o tempo de espiritualidade que podemos desenvolver. Há algum domingo atrás nós compartilhamos que Tiago, o apóstolo, falou que nós somos pobres e miseráveis, nada temos, porque não temos, porque não pedimos. E se nós pedimos, nós descansamos. Mas nós queremos tudo para imediato, não é? Mas não é assim que funciona. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 7, falou assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Precisamos lançar sobre aquele que pode bancar a existência da nossa vida nesta terra. Nesse versículo, em parte, ele cita e interpreta o Salmo 55, versículo 22, que fala assim também, olha, lançando significa jogar algo sobre outra coisa, como jogar um manto sobre um cavalo. Esse lançar, né?
Lá no Salmo 55, os reis lançavam um manto sobre os cavalos, e ali é esse lançar sobre ele, é esse termo de lançamento, de entrega, esse termo de completa desistência de nós mesmos a favor daquele que pode e tem capacidade de cuidar de nós. Os cristãos também, nós, discípulos, discípulas do Senhor, devemos lançar o nosso descontentamento, o nosso desânimo com a vida e tudo colocar sobre Ele, o sofrimento que passamos, e confiar que Ele está fazendo o possível para que nós possamos descansar e lançar sobre aquele que pode cuidar da nossa existência. Junto com a submissão e a humildade, nós podemos ter confiança de que Deus é aquele que pode suprir as nossas necessidades. Não podemos deixar a nossa fé baratinha, não. Nossa fé é de uma riqueza muito grande. E o apóstolo Pedro falava isso para os cristãos do seu tempo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha, essa palavra, ele tem cuidado de nós, é uma constância. Ele tem cuidado, ele tem mostrado. E é isso que nós somos desafiados a viver, nesse tempo, nesse dia. Então, meu querido, eu quero deixar isso com você esta semana, para que sejam gotas de alegria sobre a sua vida. São muitas as preocupações que podem nos oprimir, muitas e muitas, cada dia tem mais. Mas quando as colocamos nas fortes mãos do nosso Pai Celestial que cuida de nós, Ele nos ajudará ao longo das nossas provações e preocupações. E todo esse fardo nós vamos entregá-lo diante do Senhor, para que nós possamos andar por esta vida, por essa existência, de forma saudável. Podemos viver na companhia de Jesus. Substitua todo conhecimento e toda notícia e toda jornais ruins que vêm atrapalhar e amargar o seu coração. Substitua tudo isso pela palavra de Deus, pela leitura e oração pessoal. Não faça da sua mente uma mente que fica procurando coisas em todo lugar para que você assista ou você possa ter mais coisas, mais conhecimentos. Não. Faça do Espírito Santo o seu companheiro. Leia a Bíblia, ore e se concentre na presença de Deus, só você e Ele. E você vai ver como a sua vida vai melhorar. Esse é o desafio para nós nesses tempos modernos, mas tempos de tanta informação, tempos de tanta confusão. Somos chamados aos pés de Jesus. Tenha uma excelente semana e seja abençoado com paz. Grande abraço, que Deus te abençoe ricamente. Senhor, meu